é Laurinha Lero e eu estou prestes a me formar, se o mundo não acabar antes. O tema do meu trabalho é o filme O Céu da Meia-Noite, lançado agora em dezembro, que foca em um morador do Polo Norte, barbudo e grisalho, muito amado pelas crianças. Esse filme de ares natalinos é, na verdade, uma ficção científica distópica, baseada no livro Good Morning Midnight, em que um cientista idoso é a última pessoa na face da Terra. Aliás, no livro o cara tem 70 e poucos anos, e no filme é o George Clooney. Tudo bem que ele não é mais nenhum garoto, mas a nostalgia sempre me diz o contrário. É quase que um espelho daquele fenômeno em que todo adolescente de filme de ensino médio é interpretado por alguém que já pode concorrer a deputado. O idoso também não é idoso, né? É um ator mais novo. No fim das contas, é melhor a gente encontrar um ponto de equilíbrio e decidir que qualquer papel, da infância à terceira idade, exige um ator aí entre os 35 e 40 anos. Esse é o 7º filme que o Clooney dirige e o 3º, em geral, em que ele tem alguma coisa a ver com o espaço. A essa altura, tá claro que ele escolhe os papéis dele querendo exorcizar alguma frustração de não ter sido astronauta. Pra ele, a pior fantasia de Dia das Bruxas seria uma camiseta da NASA, porque não tem nada mais assustador pra um adulto do que um sonho de infância não realizado. Que é uma coisa que eu não entendo, você ter o sonho de virar astronauta. Ainda mais astronauta de filme, que é uma gente bonita, malhada, charmosa. Se você fosse assim, e eu não tô dizendo que você não é, mas se você fosse, você ia querer passar 2 anos no espaço? Isolado? Não, você ia viver sua vida. A pessoa pra virar astronauta, ela tem que ter algum problema. Ninguém quer morar em outro planeta se aqui tá tudo bem. Primeiro que ser astronauta é muito perigoso. Principalmente no cinema, que os caras saem da nave e você já sabe o que vai acontecer. É que nem a arma de Chekhov, que falam toda vez que você vê uma arma numa peça ou num filme é porque a arma vai ser usada. A caminhada no espaço de Chekhov é que toda vez que um astronauta sai da nave, alguém vai morrer. Nunca é um passeio normal, nunca é, estou curtindo o espaço, eu estou aproveitando a ausência de gravidade. Não, você está indo encontrar a sua morte. E quando a vida de astronauta não é extremamente perigosa, ela é extremamente chata. Você tem 5 ou 6 pessoas morando num lugar apertado, um ambiente, né, de república, e ninguém tem nada pra fazer. Tem uma hora nesse filme que as pessoas aparecem jogando baralho. Baralho no espaço. Você tem a tecnologia pra voar uma nave, mas não tem um pinball? Um joguinho de luta? Não pode levar livro. Quem já se mudou e teve que carregar caixa de livros sabe que se for botar uma biblioteca nessa nave, ela não decola. Vai fazer o que então? Olha a janela. Tá o espaço lá fora. Já cansou do espaço? Eu, hein? Tudo bem, porque nesse momento também não tem nada pra fazer aqui na Terra. O início do filme é só o Clooney andando pelo observatório, trabalhando e bebendo. Essencial. Quem viveu o home office da pandemia sabe. Por sinal, curioso esse ser um filme que lida com o fim do mundo. Porque geralmente, quando você pensa em uma ficção científica de apocalipse, é um meteoro cair na Terra, uma invasão alienígena, no mínimo, o núcleo do planeta vai explodir. Sempre uma coisa no futuro, né? Uma coisa impossível. This machine was actually designed to detect alien life forms that might invade our system. Mas esse filme não. É sobre pessoas isoladas, um planeta envenenado por culpa da humanidade. É extremamente real. E isso não era a intenção do filme. O livro é de 2016, não é sobre isso que ele tá falando. E o próprio Clooney falou em uma entrevista que o filme era mais ficção científica 1 ano atrás do que agora. Até porque na ficção científica a possibilidade é a gente destruir o mundo. É quase como se fosse uma ficção científica que acidentalmente deixou de ser. Esse filme é mais atual do que ele parece. Até porque, se você olhar essa cadeira aí do observatório, você já saca que os caras estão almoçando num daqueles apartamentos do Instagram, sabe? Só falta uma frase motivacional na parede e uma samambaia de R$50. E aí, ficou legal o TCC? Finalmente Laurinha se formou e bem a tempo de curtir mais uns 5 minutinhos de planeta.